Olá, dando continuidade à série Falando de Guitarra Baiana, eu vou ter a honra de continuar tendo a contribuição e a participação de parceiros e amigos, que também são entusiastas e admiradores desse maravilhoso instrumento, que é a nossa guitarra baiana. Alô, rapaziada. Alô, meu amigo Batange, esse grande construtor, grande seguidor aí, né, de Dodô, da Escola da Guitarra Baiana, responsável aí por essa continuidade maravilhosa, né? Dá parabéns aí pelos trabalhos. Grande parceiro, Davi Moraes. E aí? Então, cara, uma honra você participar aqui desse projeto com a gente, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre seus instrumentos, né? Sobre suas guitarrinhas baianas, né? Eu sei que você tem uma Mandocaster, né? Assim como eu também tenho uma de quatro cordas, que você é um cara que defende, afim, o tradicionalismo das quatro cordas, né? Eu gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre seus instrumentos, né? Suas preferências de som, de timbre, né? Captação. Davi, a primeira lembrança que eu tenho sua foi você tocando no Rock in Rio, fazendo uma participação com o Armandinho. Se eu não me engano, tocando Brasileirinho com o Mandocaster. Né? Eu lembro você ainda bem novo tocando. E ficou marcado na minha memória. Foi um dos fatos que ficaram na minha memória é, em relação à guitarra baiana, ao instrumento. E mais tarde eu estou aqui construindo a guitarra baiana. Eu tô aqui com uma Mandobud, ó, que eu consegui achar lá na Alemanha, cara. Mão invertida e tudo aí, Batange. E uma Mandocaster, que é uma reedição que fizeram uma época na Inglaterra, né? Fizeram um número limitado que é igual a aquela Mandocaster que você falou mesmo, que eu toquei no Rock in Rio 1 lá com o Armando e com meu pai, que foi uma Mandocaster que o Dade trouxe para ele nos anos 70 ainda, eu acho, no comecinho dos 80. Era uma Mandocaster ainda original, da época do Del Fender e tal, né? E essa aqui já é uma reedição mais recente. Eu vou falar um pouquinho aqui, né, desse instrumento que, na verdade, eu toco um pouco desse instrumento, mas o meu instrumento, na verdade, é a guitarra grande, é o guitarrão. Eu toco até mais a minha a minha ligação com a guitarra baiana é até mais através do choro do que do frevo, né? Através de eu ter começado com o cavaquinho, ter começado com depois passado um pouco pro bandolim. Então a minha ligação é mais através do choro e tal do que do frevo. Os grandes frevistas aí que tem aí, né? A gente sabe tantos maravilhosos aí como Márcio Oliveira, Marcos Muleta, que deu essa continuidade aí, e tantos outros que nos orgulham aí. Sem falar né, dos outros, dos mestres como Luiz, Armando e tal, a gente não precisa nem dizer da a genialidade desses músicos com esse instrumento na mão, né? Que eu penso, na verdade, cara, que eu gosto muito do som mais clássico, né? O som que eu escutava nos discos do trio, que eram captadores single, distorção, pouca distorção, não era essa distorção high gain que a maioria põe hoje, mas eu não curto muito, a coisa do MG, do captador ativo na guitarrinha, eu acho que ele tira muito da pegada, das dinâmicas do piloto, do guitarrista, né? Ainda mais os que tem pegada como Armando, como né, Luiz, esses que tem essas palhetadas perfeitas e tantas dinâmicas. Então eu gosto muito dessa onda aqui, ó. Eu queria até fazer uma reforma aí com você uma hora, da gente passar esse captador aqui pro braço, porque eu acho que a guitarrinha baiana ela já tem um som muito cortante, muito médio agudo. Então ela sempre tem que ter um captador aqui no braço. Foi o que o Márcio fez naquela branquinha dele, que é também uma Mandocaster. Ele botou o captador aqui no braço, porque aqui timbra muito bem o captador aqui. Por mais que você tenha um humbucking na ponte, um humbucker na ponte,
Você vê aqui, por exemplo, a Firebird, ó, só tem no braço. É um som lindo, tanto limpo quanto com drive, né? Então eu sou mais dessa tradição de Márcio, da guitarrinha de 4 cordas. Eu acho que o Sim a 5 cordas já deixa ela muito mais próxima de uma guitarra grande, de uma guitarra de 6, né? E a de 4 realmente dá diferença, mostra realmente a tradição na guitarra baiana como a gente conheceu. Sei lá, eu sinto como se botasse uma quinta corda no cavaquinho. Pra mim fica estranho, entendeu? Então eu tenho esse respeito, mas tenho essa preferência pelas 4 cordas, pela ponte sem alavanca. Eu acho que a alavanca não é uma coisa que tem a ver com a guitarra baiana. Eu acho que até pela própria tensão das cordas, né? Eu acho que tem muitos outros recursos. Vocês veem, por exemplo, o número Desafio, que é um número que a gente assiste hoje no YouTube, né? Graças a Deus temos o YouTube para assistir essas lembranças maravilhosas. Aquilo tudo que Osmar e Armandinho faziam era com 4 cordas e não tinha alavanca. E os caras faziam miséria, botava a camisa abafando a corda, tocava com a guitarra atrás da cabeça, fazia o diabo. Então, a minha preferência é nessa tradição da guitarra com overdrive, não com distorção high gain, né? Com os captadores passivos, onde mostre as sutilezas dinâmicas, né? do palheteiro, do guitarrista, que tenha também som limpo, porque o som limpo da guitarra baiana também é muito bonito e às vezes até pouco explorado, na verdade. A guitarra baiana também pode ser um instrumento que harmonize muito bem. Luiz Caldas é para mim um dos que melhor faz isso, né? Conhece os acordes, harmoniza bem a beça com a guitarrinha baiana. Mas é isso, eu vim falar um pouco disso porque eu acho bacana a gente ter essa diversidade, ter as 5 cordas, ter a alavanca, mas ter também a turma que curte a tradição, assim como eu sei que converso muito com o Márcio sobre isso, vejo a preferência dele, ele segurando essa bandeira aí das 4 cordas, né? E dar parabéns ao trabalho do Batanz mais uma vez por esse talento que ele tem, né, cara, de construir miniaturas de guitarras conhecidas, por exemplo. Eu acho que é muito bacana fazer, ter a Telecaster da Baianinha, ter a Les Paul, né, ter a própria Strato, ter a SG que ele me mostrou. Eu acho isso, porque isso realmente dá uma característica diferente a cada instrumento e fica parecido, fica também quem tem a sua guitarra de preferência pode ter a sua baiana acompanhando esse padrão, né? Então, parabéns a todos que levam essa chama adiante. É uma chama que nunca vai se apagar, com certeza. Vocês são os responsáveis por manter essa grande riqueza desse instrumento único, né? Que mesmo que existindo lá fora o Electric Mandolin há muito tempo também, mas era usado de forma completamente diferente do que quando começou a ser usado aqui. Era completamente diferente, ele usava até de uma forma mais jazzística, né? Enquanto aqui o couro estava comendo já em cima do trio elétrico, com distorção, contrariando o Dodô, deixando o Dodô bravo e o caramba, e a gente ouvindo aquela guitarrinha vindo lá de longe, com as bocas de alto-falante, a gente já via aquele som furando lá de longe, né, cara? O primeiro som que chegava era da guitarrinha, depois vinha vindo a percussão, vinha vindo tudo. Então é um instrumento que fala com o povo, e vocês todos que participam dessa continuidade, dessa história, estão de parabéns, e quero aqui deixar meu abraço e desejar que o trabalho de vocês todos sigam cada vez mais sucesso na caminhada aí para todo mundo. Beleza? Um grande abraço, viva a guitarra baiana, viva a guitarra brasileira. Valeu, Batange, tamo junto, meu irmão.
Aí, Batanji, as suas guitarras elas têm uma característica de ter um braço bom de se harmonizar, as cordas têm uma boa separação entre elas. Como é que você pensa isso? Como é que você calcula isso aí? Fala pra gente aí. Muito legal essa pergunta, Júlio. Os braços que eu construo, eu prezo também pelo conforto, porque como a guitarra baiana é um instrumento de dimensões menores, a gente tem que ter uma forma que seja confortável para harmonizar, né? Então, quando eu faço o nut do instrumento, né, que é essa parte aqui, eu tenho uma preferência pelo espaçamento ligeiramente maior, né? A não ser que o músico exija que seja o espaçamento da preferência dele. Então, com isso, a gente continua tendo a mesma fluência, né, para se harmonizar, para se fazer arpejo, para se fazer escalas, né, e para se, na verdade, usar a técnica horizontal, né, a depender do que você estiver tocando, salto de corda, a palhetada alternada ou o próprio sweep, que são técnicas do guitarrão, mas que também são utilizadas na guitarrinha, né, em música de uma forma geral. Então, isso se mantém, tá? Eu não vou mudar em nada o conceito do instrumento, mas eu vou possibilitar que nas primeiras casas, que são casas importantes para a questão harmônica, a questão da harmonização no instrumento guitarra baiana, assim como a gente procede também com todo um conceito de versatilidade para o instrumento. Então eu vou preferir que nos meus projetos a gente tenha um melhor conforto na região inicial dessas casas, com esse espaçamento ligeiramente maior entre as cordas no nut, né? Então esse espaçamento ele é pré-definido nos meus projetos, mas pode ser alterado em função da preferência do instrumentista, do músico. Essa é uma das vantagens de se fazer instrumentos com luthier, né? Independente do instrumento, independente de ser uma guitarra baiana ou outro instrumento qualquer, você, quando pede para que seu instrumento seja construído, você pode opinar e participar, né, de acordo com suas preferências. Então os meus braços são dessa forma porque eu acho que funciona melhor. Eu, como músico, eu dou também a minha opinião, que acho que funciona melhor para harmonizar. No instrumento pequeno, onde as casas são menores, você tem um espaçamento ligeiramente maior entre os eixos das cordas, possibilita que você tenha uma forma mais confortável de harmonizar. Aí, meu amigo Batanji, salve, salve galera do canal aí. Quero mandar um abração para vocês. Sou Gabriel Macedo, vim aqui participar, um prazer estar aqui participando. Vou mandar minha pergunta. A guitarra baiana foi muito popular antes da voz entrar no trio elétrico, e depois que a voz entrou no trio elétrico, ela praticamente caiu em desuso nos anos 80 e anos 90, por 20 anos praticamente, até início dos anos 2000. Haroldo Macedo fez uma campanha maciça dando guitarra baiana para guitarristas, e graças a esse esforço e outros também, a guitarra baiana se popularizou, voltou um pouco mais, né? Se popularizou um pouco mais nesses últimos anos, né? Estamos em 2017, nesses últimos 10 anos, pode dizer assim. Então eu queria dizer assim, o Batanji, a minha pergunta é a seguinte: quanto tempo demora para se fazer uma guitarra baiana hoje? Mas são 3 perguntas. Quanto tempo você acha que levava antigamente, naquela época lá de Dodô e Osmar, que inventaram esse instrumento? Qual é a grande diferença na maneira que é feita lá naquela época, nos anos 60, 50, 40 e hoje? E o que você considera a parte mais difícil da guitarra baiana? Onde é que dá mais trabalho fazer? Onde é que você fala, pô, aqui realmente essa parte tem que ter muito mais cuidado, porque se alguma coisinha errada, o trabalho vai todo embora. Então essas aí são as minhas perguntas. Um grande abraço à galera aí do canal do Batanji, tudo de bom, até a próxima. Grande Gabriel, e aí, tudo beleza? Então, cara, o tempo que levava naquela época, né, para se construir, aí a gente teria várias respostas para isso, dependia muito do luthier, dependia das condições, mas pelo que os antigos músicos já me disseram, não demorava muito, tá? As guitarras eram feitas assim em poucos dias, né? Porque se cortava a peça, se fazia o decalque da escala, né? Ou se media a escala, ou copiava de um cavaco, às vezes se transferia
a escala de um cavaquinho quebrado para até o braço inteiro para a guitarrinha baiana, se fazia só o corpo, né? E são relatos de músicos daquela época, né, dos anos 70, e que falam, né, nas rodas de amigos, nos eventos, a gente às vezes tem acesso a essas informações. E também nas conversas que a gente tem, né? Como pesquisador, eu sempre estou conversando com as pessoas certas, né? Procurando as informações verdadeiras, procurando beber nas melhores fontes, né? Nas fontes mais embasadas, né? Mais genuínas possíveis para poder ter essas informações. As guitarras baianas hoje, pelo menos comigo, elas são feitas em prazos distintos. Depende do projeto, depende da minha demanda, depende da quantidade de trabalhos que eu tenho no momento, né? Depende também do acesso a determinadas peças, a determinadas ferramentas, parte elétrica, depende do projeto. Mas em média, quando eu construo muito pouco, né? Eu construo pouquíssimos instrumentos por ano, muito poucos instrumentos. Então assim eu dou um prazo inicial, a depender do modelo, de uns 90 dias, 3 meses. Mas tem modelos que demoram bem mais. Já teve a guitarra de Morotó Slim, por exemplo, ela demorou anos para ser construída, né? Porque tivemos várias questões, fomos evoluindo o projeto. Eu procurei a madeira, tive que adquirir a madeira que a gente queria para aquele timbre, para aquele modelo de guitarra, que é um modelo diferente, diferenciado, né? Uma guitarra custom. Então eu tive um cronograma todo especial para esse projeto do Morotó Slim. A guitarra do Marcos Moleta também foi uma guitarra que demorou uma gestação, demorou 9 meses para ser construída. É uma guitarra que tem Floyd Rose, tem microafinação, né? Tem um comprimento de escala que foi planejado, a gente planejou direitinho, ele tinha as preferências dele, né, para a construção do projeto. A técnica dele em dar bends, a corda não está muito frouxa, não está muito apertada, então as tensões, né, das cordas, tudo foi planejado para combinar com a estética do Marquinho e também com a parte ergonômica, né, que ele é um músico que tem uma estatura legal, assim, um cara magro, né, um cara rápido, veloz, e a guitarra foi pensada também nesse conceito, né, em combinar com ele, com a figura Marcos Moleta. Então, esses projetos custom, eles geralmente demoram bem mais tempo para serem feitos, né? E, assim, você me perguntou também a diferença das guitarrinhas daqueles anos 60 e tal, as antigas, para as atuais, né? Depois que Armando Macedo fez toda uma modificação, né? Ele foi incrementando, mudando a captação e tal, e depois ele inseriu a quinta corda na guitarrinha baiana. Então a guitarra baiana ela passou a estar num patamar tecnológico muito diferente daquele patamar que era antigamente, né? Onde as guitarrinhas eram feitas de uma forma mais simples, de uma maneira mais rudimentar, né? Então tem até aquela questão que eu estava falando outro dia, que o Márcio de Oliveira perguntou sobre por que as guitarrinhas antigas não afinavam como as guitarras de hoje afinam com a precisão melhor, né? Então, por vários fatores. A questão dos trastes, que tem que ter uma precisão absoluta. Hoje em dia a gente já está trabalhando com guitarras com trastes Fender, né? Ou seja, a escala é a chamada escala em leque, que é uma ideia bem antiga, né? É uma ideia antiga, mas que é novidade porque existem situações no mundo da luthieria, de instrumentos de cordas, que por mais genial que seja a ideia, a aceitação do público é que vai determinar se aquele negócio vai funcionar ou não, né? Então há 20 anos que já se pensou em fazer guitarras de acrílico, guitarras de fibra de carbono e tal, e vários materiais alternativos, só que até hoje a preferência mundial dos músicos é madeira. A guitarra baiana de hoje ela tem milhares de recursos, né? Centenas de modificações que deixam ela super atual, né? Super alinhada com os demais instrumentos de corda, com o guitarrão, com o contrabaixo. Então a guitarra baiana hoje tem Floyd Rose, tem microafinação, então você tem condições de ter uma guitarrinha baiana com
a mais alta tecnologia, a tecnologia atual, tanto construtiva quanto na parte técnica para se executar o instrumento. Bom, Gabriel, sobre aquela partezinha, né, que a gente chama na música e em outras áreas também do pulo do gato, né, se existe esse detalhezinho na construção de guitarras baianas que se você falhar, põe tudo a perder, né? Na verdade, em qualquer instrumento de corda, uma questão fundamental é o posicionamento da ponte, tá? Claro, a divisão dos trastes, a divisão da escala, a colocação do nut e a questão do posicionamento da ponte. Então, se você coloca a ponte alguns milímetros para frente ou para trás, você vai ter sérios problemas com o instrumento, porque o instrumento não vai afinar corretamente, por maior que você faça a regulagem dos saddles, regule os carrinhos para frente e para trás, mas a afinação do instrumento vai estar comprometida, né? E eu, infelizmente, já presenciei instrumentos, guitarras baianas, que chegaram aqui no ateliê, ninguém conseguia descobrir qual era o problema, a guitarra não afinava, as cordas soltas estavam afinadas, presas em algumas casas afinadas, mas durante a música, né, em algumas casas ali a nota bate na trave, como a gente chama. E aí, quando eu verifiquei, eu percebi que era um erro até sistemático, né, de a ponte estar um pouquinho deslocada do local onde ela deveria estar, né? Então, isso é fácil de corrigir? Mas às vezes, no momento de construir também, você tem que ter cuidado com o posicionamento do braço, né? A altura do braço, a distância, para que as oitavas do instrumento elas afinem perfeitamente, né? Perfeitamente que a gente fala com as ressalvas, claro, instrumento de cordas, né, contrastes, por mais que a gente tenha uma preocupação em relação a isso, nunca vai ser 100% a afinação em todas as casas. Isso é um dilema dos instrumentos de corda, né? Dos instrumentos temperados, vamos dizer assim, de cordas. Ok?